Projeto Sabedoria no ar. Hoje estamos com o Maicon do Escritório de Investimentos. Como dissemos na vez passada, vamos falar de ações. E o Projeto Sabedoria ele traz conhecimento e o conhecimento mora ao lado da sabedoria. E quando falamos em sabedoria, nós entendemos que já tem uma instrução bem dada. E o Maicon veio, através da instrução bem dada, que ele já possui, ensinar para nós o que é uma ação, como que nós podemos comprar uma ação, como podemos identificar o valor de uma ação e se essa ação ela é boa para ser comprada, adquirida, enfim, vários detalhes sobre ações. Então é um mercado muito lucrativo que tem uma gama de pessoas que participam desse cenário e nós vamos falar hoje um pouquinho disso e vamos trazer um conhecimento para que se você tiver interesse, você pode começar a investir. Então você vai fazer a sua busca, você vai atrás de informações, você vai escolher um banco, uma corretora para abrir sua conta e é disso. Pode ser? Combinado? Aceita o desafio? Então beleza. Boa tarde, Michael. Tudo bem? Boa tarde, cara. Tudo bom? Tudo jóia. Michael, me diz uma coisa. O que é uma ação? Uma ação é um pedaço de uma empresa. Um pedaço de uma empresa que, através de mecanismos, a gente consegue se associar dessa empresa de um modo mais fácil, né? Digamos assim. Entendi. E como que eu compro um pedaço dessa empresa? Então, se eu quiser comprar um pedaço de uma rede de posto de gasolina, um pedaço de uma rede de farmácia, ou um pedaço da Petrobras, da Vale, do banco XYZ, então eu posso comprar um pedaço. Pode sim. Perfeito. Como que funciona um pouco desse mecanismo, né, pessoal? As ações, elas passam por um processo que a B3 auxilia nisso e faz, e divide essa empresa em cotas, né? Que seriam as ações, são as ações. Depois de feito isso, nós, investidores, conseguimos ter um pedaço dessa ação sem que precise de comprar a empresa inteira, porque empresas são muito caras, essas empresas listadas na bolsa, enfim, é um valor muito alto, não teria como a gente fazer parte dessas empresas e essas empresas são boas. Através de uma corretora, a gente consegue estar comprando ações. Tá? Então a gente precisa desse mecanismo, a gente precisa de estar vinculado a uma corretora, de ter uma conta aberta em uma corretora, independente da corretora, tá, pessoal? E depois disso a gente consegue sim comprar pedaços de Petrobras, de Vale e etc. E a gente vira sócio, literalmente sócio de uma dessas empresas que são listadas na Bolsa de Valores, que é a B3. Tá, então, a hora que eu quiser comprar uma ação, eu entro no Google e eu procuro a ação que mais vai fazer sentido para mim, isso? Sim. E daí eu verifico todas as informações que eu precisar sobre essa ação, porque vai estar disponível essa informação na rede social. Isso, a gente pode estar fazendo essa busca primeiramente, sei lá, uma empresa que você goste, ache legal, faz essa busca, vê exatamente o setor que você tem mais interesse, etc. E a gente pode estar comprando, sim. O teu escritório faz esse tipo de trabalho, então? Faz sim. A gente auxilia, né, nessa tomada de decisão. Então você explica isso, você explica para a pessoa que quer entrar nesse mercado e ela vai fazer as decisões dela. Exato, sim. A gente explica, passa os fundamentos, ela vai ter um conhecimento um pouco maior em cima disso para tomada de decisão e em cima disso a gente acaba... Porque o que eu vejo hoje, Michael, eu vejo que as pessoas não entendem muito como entrar nesse mercado e eles também ficam em dúvida quanto de retorno vai dar uma ação. Quantas vezes no ano vai me devolver uma parte do meu investimento? Porque as pessoas entendem que a poupança, que é o que as pessoas no Brasil faz, né? Mais comum. E eles sabem que todo mês vai ter uma rentabilidade. E nas ações, como que funciona essa rentabilidade?
ela é mensal, anual, trimestral? Como que funciona? Sim. Nas ações, pessoal, a gente tem, é chamado de dividendos, tá? A participação que a gente tem em cima do número de ações que a gente tem é o dividendos. Os dividendos, eles geralmente são pagos ou de 3 em 3 meses. Tem algumas ações que pagam mensalmente, por exemplo, o Bradesco, a Itaúsa também, e tem outras empresas que pagam a cada 6 meses, ou às vezes algumas pagam uma vez por ano apenas. Mas elas têm essa distribuição de lucro. Tá? Certo. Então, basicamente isso. Isso aí vem em cima do número de ações que você tem, independente se elas valorizarem ou se elas vinham a desvalorizar, é em cima do número de ações. Então, se você tem lá 500 ações, você vai receber o valor de cada ação. Isso, exatamente. Então, cada ação que você possui tem um valor que representa a cota. Isso, exatamente. Então, se a gente tem 500 ações e o dividendo é, sei lá, vamos chutar aí, dar um exemplo, R$1, tá? Você vai receber isso 500 vezes. Entendi. 500 ações, R$500. Isso. E se for uma vez no ano, você recebe R$500 uma vez no ano. Geralmente, a ação, ela, independente do dia de pagamento, o dividendo ele tem um valor estabelecido. A gente usa muito sempre quanto rende no ano, quanto, né, enfim. Então, o dividendo também é assim. Então, a gente faz esse cálculo e divide pelos meses, né? Então, geralmente, um dividendo bom, uma empresa boa vai te pagar aí, sei lá, 8, 10, 15, tem dividendos de 15%, tem até mais. Mas isso é uma média do ano, né? E depois a gente distribui, obviamente, pelos meses. Por exemplo, se a empresa paga todo mês dividendos, a gente divide isso pelo mês e seria basicamente o seu dividendo mensal. E essas informações ela tem disponível? Tem algum canal que mostra isso? Tem. A gente tem algumas informações na B3, no próprio site da B3, que é a nossa bolsa de valores. A gente tem no site da empresa, pessoal. Por exemplo, escolhi uma empresa tal. Nessa empresa, ela tem o RI, que é o relacionamento, né, do investidor com a empresa, e tem o telefone da empresa. Você pode ligar lá e perguntar. Né? Enfim, tem o site onde você pode fazer as buscas e ver todos esses detalhes. Então esse RI, esse relacionamento do investidor, então todo mundo tem acesso. Então se eu quiser comprar uma ação de um banco, eu entro no site do banco, coloco RI, relacionamento do investidor do banco tal, e eu vou ter as informações que o banco vai disponibilizar para que eu tenha uma clareza sobre o que ele está fazendo e com o meu negócio, porque eu faço parte desse negócio agora. Sim, perfeitamente. Eles têm essa clareza. Depois que uma empresa abre o capital na bolsa, ela vira praticamente, as informações dela vêm a ser público. Então todo mundo tem essas informações, independente se você tem ações ou não, todo mundo tem. E tem que ter, para a gente, né, poder ver se faz sentido comprar ou não essas ações. Então, quando uma empresa abre capital, ela tem que passar, né, obviamente, ela tem que estar disponibilizando todas essas informações. Por exemplo, se a empresa vai fazer um investimento e vai segurar os seus dividendos, ou diminuir, né, os dividendos, diminui os dividendos para fazer um investimento na empresa, ela tem que passar isso para que o mercado saiba. Porque tem gente que vai fazer sentido continuar e tem gente que vai fazer sentido não continuar na empresa. Então, uns comprar, outros vender. Então elas têm que ter esse... Vai depender da política da empresa para pagar o dividendo? Não necessariamente, geralmente sempre paga, tá? Tem empresas que não, mas pagam. Quando eles investem dentro da empresa, quer dizer que eles estão melhorando a empresa em algum setor, e a empresa vai valorizar, o valor da ação vai valorizar, e pode ser que nesse ano eles decidiram melhorar determinado setor da empresa e vai pagar menos dividendos. Exato, porque daí eles pegam um percentual desse dividendo, reinvestem na empresa, porque o dividendo nada mais é que um valor de lucro da empresa que eles tiram e passam para quem tem ações. Então você imagine que esse valor eles queiram diminuir um pouco para sobrar mais caixa, reinvestir na empresa para que sim valorize e tenha ganhos no valor da ação.
Entendi. Eles conseguem fazer isso também. Isso pode acontecer, vai muito da política da empresa. E o que é uma ação preferencial? Que a gente ouve muito falar, né? Que as pessoas recomendam, se você for comprar uma ação, você compra preferencial, que o seu dividendo vem. E tem a diferença entre ordinária e preferencial. O que é uma ação preferencial e o que vocês recomendam ou orientam depois de explicar para o cliente? Sim. Pessoal, uma ação preferencial, ela dá preferência nos dividendos, tá? E tem mais liquidez. Uma ação preferencial, você consegue vender, a liquidez diária de negociação ali na B3 é maior. Então tem mais compras, mais vendas, justamente por isso. Ela te dá essa preferência, né, no dividendo, na negociação e etc. Uma ação ordinária, ela vai te dar um poder maior no voto, mas isso daí é muito mais interessante para um investidor maior, que tem mais cotas, tem mais ações, né, da empresa. Então uma ordinária fica mais nesse sentido. Quando ele tem interesse também em votar as coisas para dar diretrizes para a empresa, né? Sim. E em uma situação da empresa recomprar as suas ações, também quem tem ações preferenciais acaba recebendo, vai muito da política de governança da empresa, mas acaba às vezes recebendo 100% do valor da ação. Então isso daí que são as diferenças de uma ação preferencial e ordinária. Tem mais requisitos, mas é mais aprofundado e a gente teria que levar. Tá, e o que eu devo analisar como regra geral antes de comprar uma ação? Olha, é super interessante você entender o setor da ação. Certo, setor. Por exemplo, Vale. A Vale, ela é do setor de mineração. Então, ela é um setor que, tendo por exemplo, minério de ferro veio a subir. Isso é importante porque a Vale vai estar vendendo, enfim, entra na política dela. Setor de saneamento, que é, por exemplo, empresas que nem a Sanepar. Isso, você escolher o setor que você acha mais interessante, né, na tomada de decisão é um ponto muito importante. Outra coisa, ver se essa empresa de fato já tem um tempo na bolsa, ver o histórico dela, se ela tem muita oscilação, se sofre muito com, sei lá, processos judiciais ou algo nesse sentido. E essas informações ela vai estar dentro do RI da empresa? Tem sim. A gente consegue todas essas informações. Se a empresa passa por algum perrengue ou algo nesse sentido. É muito importante também a gente saber um pouco sobre ter um pouco de entendimento sobre o balanço da empresa, né? A contabilidade dela também influencia muito. Então isso é muito importante ter essa noção. Ter essa informação e aprender a lidar com isso também, né? Isso, exatamente. Ou contratar alguém ou conversar com alguém que entenda dessa área. Sim, porque a empresa tem empresas do mesmo setor que algumas dão mais lucro do que outras, então faz mais sentido às vezes você... A pessoa não vai entender, né? Fala assim, o banco lá me pagou mais, o valor da ação era igual. Por que aquele banco pagou mais que o outro? Exato. E é banco igual. É banco, entendeu? Entendi. Então, isso tem várias variáveis que a gente olha na hora de comprar. Então, tem sobre a participação de lucro, se você quer participação de lucro, ou você só quer valorização de cotas, tem essa questão da política da empresa, o balanço da empresa, o setor. Então, tem muitas variáveis que a gente tem que analisar na hora de comprar. Entendi. E o que você poderia falar a respeito de uma empresa qualquer que você imagina que a pessoa queira comprar? Então, você vai falar assim, vamos falar de banco. Vamos dar o exemplo, vou pegar o Bradesco. Quanto que custa uma ação do Bradesco hoje? Okay. A gente pode analisar, pessoal, o valor de ação, algo nesse sentido, quanto que ela paga de dividendo, usando essa plataforma do Status Invest. Então, a gente tem aqui algumas ações que a gente deixou... Aqui está escrito aqui Sanepar, essa daqui. Então, em vez de falar do Bradesco, falamos da Sanepar primeiro. Pode ser? Beleza, Pode. Perfeito.
A gente consegue ter em um site desse, pessoal, informações como o preço da ação, né? R$ 5,21 nesse momento que a gente está fazendo o vídeo. A gente tem o dividendo que ela paga nos últimos 12 meses, então ela pagou algo de R$ 5,93 nos últimos 12 então, meses. Então, hoje é dia 1º de abril de 2024. O valor é 5,21. Sim. Certo? Sim, certo. Tá. Isso mesmo. Mostra um pouco da valorização dela, fica nesse cantinho aqui. A valorização dela nos últimos 12 meses valorizou 50%. Então, imagine, você comprou ano passado essa ação e ela veio ter uma valorização de 50% aí. E você vende ela e você ganha essa valorização? Ganha essa valorização. Se você comprou lá atrás... Então a ação ela não serve só para você receber o dividendo. Ela serve também como um investimento para que ela possa aumentar e você ter um lucro com isso. Perfeito. Além de você ter a valorização dela, você tem o dividendo. Esse somatório te dá uma porcentagem maior, tá? Esses R$ 5,93 é apenas o dividendo. Isso é a participação de lucro que você vai ter tendo essas ações. Entendi. Então, a cada período que ela vai te pagar em cima desse valor. Mas você tem também a valorização. Se fizer sentido, você vender depois da ação, você teve um ganho de 50% mais ou menos, 50,58%. Vamos ver a do Bradesco agora. Quanto que é o valor da ação do Bradesco? Aqui, valor da ação. No 12,56. Isso. Esse é o valor da ação, tá? Valor atual. Dividendo yield dela dos últimos 12 meses foi de 8,19. Tá aqui. E ela teve uma valorização de 15,65% nos últimos 12 meses. Tá? Valorizou bem. Então você teve dividendo e você teve essa valorização. Então, se você comprou um ano atrás, você recebeu os dividendos dela, tá? E teve essa valorização de 15%, você teve mais essa valorização. Se fizer sentido da pessoa vender, ter ficado apenas um ano. Por isso que vai muito da estratégia do que você quer. Se você quer valorização, você tem que tomar talvez uma decisão, ter uma análise, né, de uma decisão de valorização. Se você quer dividendos, você vai ter uma outra análise focando em dividendos. Porque o que acontece? Se você vai montar uma carteira focada em dividendos, não é interessante uma empresa que valorize demais. Porque você vai estar comprando, né, no decorrer dessas cotas. A não ser que você aporte de uma vez só e fique. Ou você está comprando pelo preço de mercado também, né? Sim. Não está tendo um desconto. Porque eu vejo bastante pessoas analisarem os gráficos para que eles possam analisar as variáveis que existem para poder comprar a ação na melhor fase dela. Sim, sim. Tem mecanismos que a gente consegue estar olhando para que a gente venha conseguir comprar, né, na melhor fase dela. Muito vem do perfil do investidor também, né? Bem do perfil do investidor e essa oscilação, às vezes, do cenário global e do cenário do Brasil, né? Então, muita coisa influencia em determinadas ações, etc. Política influencia demais. O setor, às vezes, pode sofrer com alguma variável, sei lá, setor do petróleo. Petróleo... Aumentou o dólar, é uma variável. É uma variável. Aumentou, subiu. Teve uma guerra lá no Oriente Médio, por algum motivo, é outra variável. É uma outra variável. Então, isso tudo pode impactar. Entendi. E tem uma outra aí que você poderia mostrar pra gente também, de valores, por exemplo, a Oi, a empresa de telefonia. Quanto que custa uma ação da Oi hoje? A ação da Oi caiu bastante mesmo. Hoje o valor atual da Oi está em 66 centavos, está menos de R$1. Entendi. Ela passa por processo... Né? E ela teve valorização? Não. Ali, ó, nos últimos 12 meses, ela teve 37 de déficit, isso? Isso, exatamente. Ela teve uma desvalorização de 37%. Ela não pagou ainda, não saiu os dividendos. E não tem o valor ali do dividendo dela, né? Não. É uma ação que sofre porque ela além das recuperações judiciais dela, né? Ela não vem muito bem da perna. Então ela tenta
se sustentar, mas está difícil. E ela vai indo. E como que é o cenário de uma empresa assim, para eu analisar se vale a pena ou não? Por exemplo, nesse gráfico assim, aqui eu sei o valor dela no último ano, né? Porque tem os meses aqui do ano, né? Sim. E eu sei o valor de cada mês, quanto que foi vendida a ação, isso? Isso, de cada dia a cotação atual, né? Na verdade a gente tem, todo dia ela tem, todas as ações elas são praticamente negociadas todos os dias. Então tem compras, vendas e etc. Então a gente consegue ter o valor dela aqui. Como que a gente analisa isso? No caso da Oi, ela tem no caso da Oi, por causa desse problema judicial dela, é muito complicado você Analisar. É. Não, vamos pegar um Porque outro eu que não não vejo. tem. Vamos pegar, por exemplo, da Leve, que é a empresa de metalúrgica. Sim, perfeito. Essa aqui é um setor de Só para vocês industrial. entenderem, pessoal, aqui é um gráfico, o Mike vai explicar para vocês esse gráfico aqui, ó. Isso. Esse gráfico aqui, pessoal, ele acompanha o valor da ação. Se subiu, se desceu e etc. É um pouco da volatilidade Então aqui, da ó, empresa. nessa linha aqui, ó, ela mostra o valor de cada ação. E nessa daqui é o tempo, Isso, exatamente. né? São os meses, os dias. Exatamente. Olha, depois de 2023, aqui, meados de 2023, a ação ela sofre esse ganho de valor que ela sai de R$19 mais ou menos e chega até, vamos ver aqui o pico dela, R$38. Praticamente 19 mais 19, 9, 9, 18, né? 10, 10, 20, 38. Então, 38 para 19 é o dobro da ação em 5 meses. Exato. Então, o ano passado, num período de 5 meses, a ação dobrou. Então, a pessoa que pagou R$18 na ação chegou a valorizar 30, A 38. 19, chegou a valorizar 38. Exato. Então, Ela além costuma dela ter essa valorização no valor da ação, da cota que ela comprou, ela também tem um dividendo no valor de 29% nos últimos 12 meses. Mas isso não está muito fora do mercado, porque 29% é muito além, né, do que o renda fixa paga, os fundos de investimentos pagam. Sim, é bastante. E é um tipo de risco, esse tipo de... O que acontece? Às vezes eles colocam eles aumentam o dividendo para atrair, né, mais investidores. É uma grande é um valor bem alto mesmo de distribuição de lucro. Esse lucro acaba indo para os acionistas, não volta para a empresa, tá? Mas vai muito da estratégia deles. Olha, com essa estratégia de dividendos eles conseguiram fazer uma valorização de 74% na empresa. É uma coisa assustadora, né? Sim. Importante. Mas esses números são muito bonitos, muito atrativos, mas não é isso que a gente tem que olhar, tá, pessoal? E o que tem que olhar? A gente tem que olhar mais em cima disso. Como que anda, essa empresa tá entregando o balanço direitinho, se ela tá indo bem. A gente fala assim, é uma análise fundamentalista, né? É você olhar as raízes da empresa. Então tem vários lados que a gente tem que olhar dessas raízes. Então a gente tem que saber muito sobre o balanço patrimonial dela, por isso que eu toco muito nesse assunto. A gente tem que entender muito. E você sobre o tem setor acesso dela. ao balanço patrimonial para ter isso? No RI tem isso ou Sim. você tem que solicitar? Não, a gente consegue isso no RI. A gente pode ligar e pedir eles. Eles disponibilizam. Eles disponibilizam. Ah, bacana. Isso é interessante, pessoal, entender sobre esse lado das empresas, porque às vezes a gente olha um dividendo aqui de 30% ao ano, né? É bastante, mais uma valorização dessa aqui, ó, de 74, parece que é muito bonito, mas tem que entender a fundo a empresa. E uma pessoa que queira comprar a ação, porque está começando, olhou o mercado, entendeu que a ação é o que identifica com essa pessoa e ela quer montar uma carteira.
como que se monta uma carteira de ações? Tá. É sempre interessante, pessoal, a gente diversificar, tá? Então imagine que você quer montar uma carteira de ações e gosta muito do Banco do Bradesco, gosta do Banco do Brasil, gosta, enfim, Santander, etc. É sempre interessante você avaliar um dos bancos para ter na sua carteira. Então diversifica, pega setor de banco, pega setor de industrial, pega um setor enfim, Pessoal? É um setor, não, eu digo assim, imagine você escolhe uma ação do setor bancário, sei lá, fez análise, viu que faz sentido às vezes ter Bradesco. Bom, o preço está bacana, a ação está barata, porque tem mecanismo da gente saber se o preço está descontado, tem indicadores que a gente sabe se o preço está descontado ou não. Às vezes uma ação está lá a R$100, pode ser que esteja barato, pode ser que esteja mais caro, né? Enfim, não é só o valor que a gente vê. Então, escolheu um setor de banco, escolheu um banco, ok, vai para um outro setor, escolhe, sei lá, vai para o setor de saneamento, escolhe uma empresa do setor de saneamento. Eu gosto muito, não é recomendação de compra, mas eu gosto muito da Sanepar, tanto é que a gente colocou ali. Vai para o setor de elétrica, enfim, vamos falar das empresas que a gente tem aqui no Paraná. Copel, ela distribui, ela tem a geração de energia e etc. Então é uma empresa bacana. Você está diversificando os setores, entende? Isso é muito importante. Então diversificar a sua carteira é fundamental para que você tenha sucesso. Porque então, se você pega um setor, sei lá, independente de alguma coisa, aconteceu algo e o setor bancário está indo mal, as suas ações vão desvalorizar, às vezes a empresa vai segurar um pouco de dividendo e etc. Então você vai sofrer ali com a sua ação dos bancos, né? Se você tem tudo em bancos, você vai sofrer a sua carteira inteira. Mas às vezes você tem essa ação do setor de bancos e tem uma outra ação de um outro setor que está indo bem, minério de ferro. Você tem Vale, por exemplo, está indo super bem, está valorizando. Então ela compensa, entende? Você vai compensando os altos e baixos de cada empresa que você adquiriu a ação. Isso através de uma boa diversificação e diversificar os setores. Escolhe uma boa empresa de um setor e fica. Se o seu foco é dividendos, escolhe uma boa empresa, fica com ela e vai montando posição no decorrer do tempo. Então não quer dizer que se eu comprar uma cota de ações de uma empresa tal, eu preciso vender ela imediatamente depois que ela me dá o lucro. Não, eu posso comprar, daí depois eu compro mais, daí depois eu compro mais e depois eu compro mais. E eu vou aumentando o número de ações e daí eu vou aumentando todos os anos os dividendos que eu vou recebendo. Perfeitamente. Se o seu foco for dividendos, essa é a receita. E daí quando recebe o dividendo, você compra mais dele de novo, que é o reinvestimento, isso? Que é o reinvestimento. Vai chegar uma hora que você vai ter um valor, né, de dividendos altos e daí vai de você. Se você conseguiu atingir a sua liberdade financeira, né, vai de você. Se reinveste ou se investe. Tem gente que às vezes com R$10.000 por mês consegue ter a sua liberdade financeira. Tem gente que às vezes mais. Eles então, falam isso vai que depende muito, né, de como você está investindo. Eles falam que se você começar com pouco, você não precisa ter 10 mil para começar. Você pode ter até menos, porque o valor da ação nesse caso aqui é R$34. Então eu posso ter R$34 e comprar uma ação. Sim, pode. Você pode. E posso comprar uma por dia, se eu quiser. Pode comprar uma por dia, você pode se programar para comprar talvez um valor maior no mês e etc. A partir de R$34 você compra uma ação dessa empresa aqui, né? Enfim, então... E daí, se for menos o valor de uma ação, por exemplo, da Oi, que tá... Qual é o valor? Abre lá o da Oi. O da Oi está 66. Então, se eu tiver 66 centavos, eu compro uma ação da Oi. Você compra uma ação da Oi. Então, por exemplo, o máximo que ela chegou foi a 1,42. Sim. Então, se ela chegar a 1,42, eu vou ter mais que 100% de lucro. Sim. Não quer dizer que... Olha só, nós falamos de um valor de 30 e poucos reais, que era 19. Então teve 100%, mas o valor era maior. Sim. Agora, aqui é a mesma coisa, porque não interessa se aumentou muito o valor da cota, mas interessa a porcentagem que eu investi. Exato.
né? Exatamente. Então, isso tudo é por isso que tem várias estratégias. Talvez a pessoa vai querer focar em dividendos. Então, é que nem a gente comentou, essa valorização já não é tão interessante, porque ela vai ter que ir comprando no decorrer do tempo. Então, quanto mais barato, mais ações você vai ter. Mais ações você tendo, mais dividendos você tem. Ao longo prazo. Ao longo prazo. Porque o dividendo ele é em cima da ação. Então, se você tem uma ação, você vai receber em cima dessa ação. Supondo, vamos dar um exemplo de, sei lá, vamos colocar lá que seja 12% ao ano, tá? Você vai receber em cima dessa uma ação que você tem. Agora, se você tem 10 ações, você vai receber vezes 10 esse valor de dividendos. Então, é muito em cima da quantidade de ação que você tem que você vai receber os dividendos. Por isso que muita gente, quando vai investir e foca em dividendos, eles não querem lucratividade da empresa. Eles não querem o dividendo. Na lucratividade da empresa, assim, por exemplo, sair de 66 e ir para 1,40. Eles não querem isso. Eles querem que mantenha o mesmo valor. O valor barato para que compre mais, porque você vai estar comprando o dobro, né? Digamos assim, se ela vir. E você vai ter o dobro de dividendos, entende? Então a estratégia muda. A estratégia de dividendos, ela é interessante que a ação sim permaneça barata, para que a gente consiga comprar cada vez mais e ter mais dividendos. Agora a estratégia de valorização muda, aí você vai ter que buscar uma empresa que tenha essa valorização, etc. Empresas muito voláteis. A Vale é uma empresa de muita volatilidade. Você pode fazer isso com Vale. Entendi. Então você entendendo o setor ali, comprando ela com um valor um pouco mais descontado, né, acertando, você pode estar ganhando na valorização dela e não necessariamente nos dividendos. Aí já é uma outra estratégia. Não é foco em dividendos, e sim valorização. A gente está falando das empresas, estamos falando da valorização de cada uma, do valor da ação, de como comprar, como montar uma carteira, como você receber dividendos, como que funciona todo esse ecossistema. E o que é uma small caps? Às vezes a gente ouve na TV, as small caps, tal. O que vem a ser nesse mercado de ações? O small cap geralmente é uma empresa que está com um valor um pouco menor, né, de capital e que ainda tem um certo desenvolvimento. Tá? Ela é uma empresa de desenvolvimento. Às vezes as pessoas tentam pegar essas empresas que, se elas vinham a vingar, elas vão ter uma boa lucratividade no decorrer do tempo. Vem um pouco daquela linha que às vezes a gente ouve, né? Nossa, teve tantos por cento da empresa, valorizei, sei lá, comprei lá no passado e tive 2.000%. Às vezes acaba vindo muito dessas empresas, porque ainda é uma empresa pequena, está buscando recurso para se desenvolver. E ela tem como crescer ainda. Isso, exatamente. Porque você pega uma empresa já consolidada no mercado. Consolidada, você não consegue ter uma valorização gigante dessa forma. Ela já é uma empresa que está consolidada ali, vai ter, enfim, ela não vai ter tanta subida no preço dela, se ela, porque já é uma empresa. Vamos pensar que ela expandiu já muita coisa e ela está ajustando ainda as coisas. E está caminhando. Então, ela está andando e ao mesmo tempo está se arrumando. Isso, exatamente. Tá. Então, ela tem sim a sua valorização, os seus ciclos que faz com que ela baixe, suba, que venha a subir, né? Ela pode continuar subindo, mas não tanto quanto uma outra empresa dessa, uma small cap. Só que uma small cap já tem um certo risco a mais. Né? Você comprar uma empresa consolidada, é muito difícil que ela venha quebrar. Você tem essa segurança. A gente estava falando de dinheiro agora há pouco, né? Então, uma das coisas que a gente estava falando com o Maicon é a respeito do dinheiro, que o dinheiro, você tem que fazer algumas perguntas para ele. É bem interessante isso, e vale a pena aí vocês anotarem. O dinheiro, primeiro que ele não leva desaforo para casa, né? O dinheiro, ele tem sua hombridade, né? Então, ele falou assim, não, se me desaforar, eu vou embora. E daí ele quer sair toda hora do bolso. Quer sair toda hora do bolso. E o dinheiro ele fica no seu bolso se você deixar. E o dinheiro, antigamente, só como metáfora, você tinha os escravos que você tinha posse. E o dinheiro
é uma parte do teu patrimônio, né? É um patrimônio que você tem, um bem que você tem. E quando você tem esse bem, o dinheiro, como ele gosta de bater perna, então ele fica no teu bolso porque você domina ele. E de vez em quando ele quer dar uma volta. E quando ele quiser dar uma volta e ele te tentar muito, você pergunta para ele, aonde que você quer ir? Daí ele vai falar assim, eu quero dar uma volta, eu quero ir no shopping. Mas você vai fazer o que no shopping? Não, eu vou comprar algumas coisas para mim. Ele falou, não, pera lá. Você quer ir no shopping comprar algumas coisas para você? Não. Quem manda em você sou eu. Porque eu sou o dono do dinheiro. Então, se você quiser sair do meu bolso, você vai ter que me falar aonde que você vai, quando que você vai, quando que você vai voltar e se você vai me trazer filhos. Porque quando a gente pega essa analogia e leva para o mundo financeiro do Maicon, no mercado de ações, então ele sai do meu bolso e ele vai para onde? Ele vai comprar ações. Quando? Ele vai comprar ações na semana que vem. Qual ação? X ação. E ele vai voltar quando? Ele vai voltar daqui 6 meses ou 1 ano, que é a minha projeção de lucratividade. E quanto que ele vai me dar de filhos nessa lucratividade? X. Então ele pode sair. Porque se ele não tiver toda essa projeção, ele não tem que sair do meu lugar. Ele tem que ficar junto comigo, né? Sim. E isso é o que as pessoas fazem no mercado financeiro. Quando eles colocam o dinheiro delas para comprar ações, fundos de investimentos, aplicações, renda variável, renda fixa, né? Yes. É isso? Isso, exatamente. Michael, essa analogia é muito boa. Bacana, né? É bacana. Porque o dinheiro é assim, pessoal. Se o dinheiro ficar no nosso bolso, a gente gasta. Não tem jeito. Gasta. Se a gente não colocar ele para trabalhar para a gente vai ficar sem ele. Vai. A gente precisa que ele dê frutos. O lógico que não é tão fácil, né? A gente sabe, mas é sempre interessante a gente buscar aprender mais e sim, colocar o dinheiro da gente para trabalhar para a gente, porque vem a inflação, vem determinadas coisas que acontecem na vida que às vezes faz com que esse dinheiro vá embora e não volte. E não volta, porque ele não aceita desaforo. Ele não aceita desaforo. Michael, você tinha falado para mim que nós temos aí uma projeção de trazer não é um mapa também, é uma planilha para as pessoas poderem analisar melhor a questão do investimento das ações. Então, no futuro próximo, a gente vai falar sobre isso. Hoje, nós vamos encerrar com as ações aqui e o Marco vai dar as considerações finais. Mas na próxima entrevista nossa, nós vamos trazer mais coisas sobre as ações, como quando que elas pagam o seu dividendo, qual é o valor que elas estão pagando agora nesse ano. Como nós já estamos no 4º mês do ano, né? Que o primeiro trimestre já encerrou. Sim. Então a gente já consegue analisar um cenário do mercado, o que pode acontecer. E o Marco vai trazer esse cenário para que possa explicar o que aconteceu nesse ano, nesse mercado das ações. É isso? Fazer umas considerações finais para o pessoal. Isso mesmo. Pessoal, a gente vai disponibilizar uma planilha dinâmica. A gente vai falar um pouco mais aqui depois, mais para frente. Ensinar como mexer nela, para a gente poder ter essa noção. Poxa, se eu colocar tantos reais por mês em um determinado ativo que me dê uma rentabilidade por ano, sei lá, de X valor, quanto tempo eu vou conseguir chegar no meu primeiro milhão? É importante isso. As pessoas querem saber a relação do dinheiro com o tempo. Exato. E essa planilha é muito interessante da gente brincar com ela, porque a gente pode colocar um rendimento um pouco maior que a gente consegue ter em renda variável. A gente pode colocar um rendimento um pouco mais conservador de renda fixa e a gente projetar em X tempo ter X valor. Então isso é super interessante e a gente vai dar um jeito de apresentar um pouco mais ela, falar um pouco mais nesse tema que a gente está abordando, né? E disponibilizar aí para vocês. Fechou. É isso aí. Um abraço a todos. Projeto Sabedoria continua trazendo muita instrução para todos. E até a próxima. Abraços. Bora prosperar? Até mais, pessoal.